Que saudade eu tava de vocês, hein, pessoal? É o nosso Empreender chegando aqui na sua telinha da televisão, né? Como sempre, na terça-feira, esse programa inédito que chega até você. Gente, Empreender de hoje com um rapaz jovem, mas com experiência. Gostei muito de conhecê-lo agora. Vai ser uma coisa inédita para mim e para vocês, o acompanhamento da história desse rapaz. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, como todos os empreender que a gente faz, né? Hoje no nosso programa, José Leandro vai estar conosco, né, José? Muito obrigado de vir trazer sua experiência aqui pra gente, apesar de ser novinho, né? Eu já tô velho, então é diferente, né? Tô novo também, né? 30 anos, então... Então é novinho, ó. Tem, né? Novo. Quando você tiver 53, aí você vai ver como é que pesa o negócio, rapaz. É verdade. Mas, ô Leandro, natural de Linhares? Natural de Linhares. Sempre morou aqui, sempre viveu aqui? Conta um pouquinho pra gente. Sou natural de Linhares, eu morei no interior, no Bananal do Sul, proximidade de Regência, né? Com minha mãe e minha família. E trabalhei um pouco na roça, né? Estudava e trabalhava um pouco na roça. Lá em Bananal do Sul? Lá em Bananal do Sul, né? E a minha rotina era essa, estudar o ensino fundamental, que eu estudava sempre à tarde. Então pela manhã eu fazia a meia diária, né? Que na época era R$12,50. Então essa era a minha rotina em si, né? Minha mãe muito guerreira, né? Trabalhadeira, trabalhava na roça também para sustentar eu e ela. Vocês já eram sozinhos? Ou já eram sozinhos, né? Porque a consequência da vida ela se separou do meu pai, e logo em seguida ele faleceu também. Eu tinha 9 anos de idade, então a gente seguiu a vida, né? Sim. Quantos irmãos? Então, depois de 18 anos, minha mãe teve o meu irmão hoje, né? O Guilherme, que tem 13 anos. E minha mãe é nova, né? Tem 48 anos, né? Sim. Então, mas sofreu um baque lá atrás, sim, né? Sim, exatamente, né? Na época que ela sofreu esse baque, só tinha você de filho. Só tinha eu de filho, né? Então ela sempre teve esse impulso, né? De buscar, né? Pão de cada dia para nosso lar, para cuidar. Coisa de mulher, né? A mulher é muito guerreira, né? Não deixar faltar nada pro filho, né? Então, minha mãe é muito guerreira nisso aí, né? Até hoje, né? Graças a Deus, e tenho que se inspirar também, né? Mas ficou lá em Bananal do Sul até quanto tempo? Então, aí nesse decorrer, eu fiz fundamental, vim fazendo médio, né? E com 15 anos eu vim para a cidade. Morei um tempo com minha tia aqui na cidade, né? E aí eu tive outra rotina, que era estudar de manhã, o ensino fundamental, o ensino médio. Ensino médio. À tarde eu fazia Senai. Fez ensino médio aonde? No EMIR, né? De Macedo Gomes. Na época ainda o saudoso Josival, professor Josival, diretor. À tarde eu fazia Senai e à noite eu fazia curso técnico. Rapaz, então... eu estudava esses 3 horários. E no final de semana, o meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 15 anos, com o meu amigo hoje, o Itamar Xavier, o dono do Deguste. Trabalhei lá um tempo com ele e aprove eu sair de lá, que eu estava puxado já, né? Devido aos estudos, eu foquei nos estudos e aí essa era a minha rotina. Mas incrível, né? Porque na semana passada entrevistamos uma pessoa que começou a trabalhar com 14 anos, né? O Janderson do Vilas estava aqui na semana passada e 15 anos. Não foi facinho a vida não, né? Não, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter minhas coisas, né? E você fazia 3 cursos? Fazia 2 cursos, né? Ao mesmo tempo, né? O ensino médio, o técnico à tarde no Senai e o técnico à noite, né? Mas aí você começou a trabalhar com 15 anos, parou qual dos cursos? Não parei nenhum, porque aí como antes de eu entrar, porque foi assim, ó, antes de eu entrar no curso da noite, eu sacrifiquei de trabalhar com o Itamar. Então eu falei assim, não, eu vou fazer o curso que eu preciso, né? E aí a minha renda era o final de semana,
quando eu fui trabalhar com o Gilmar Rossi, o dono do Bocas Lanche. Sim. Então eu trabalhava com ele na sexta, no sábado e domingo. Então eu ganhava R$70 por noite. Mandar um abraço pro Boquinha, né? Boquinha já esteve aqui sentado nessa cadeira exatamente, conosco. Né? Meu amigo, tenho uma admiração por ele também. E essa era a minha rotina. Até que eu formei, fui entrando na área, né? Conhecendo bastante empresa, trabalhando junto com ela, adquirindo conhecimento, experiência, né? Até que chegou um belo dia, a última empresa que eu trabalhei, meu patrão me dispensou na época porque não tinha mais serviço para mim, né? Uhum. Então, nesse meio tempo que eu trabalhava de CLT, eu já tinha essa vontade de ter um negócio próprio também. Mas você trabalhava já na área que você fez os cursos técnicos? Não trabalhava na área. A minha área era eletrotécnico e a área de automação. Essa era a minha área. E nessa empresa você trabalhava? De eletrotécnico. Então você trabalhava na sua área? Eu trabalhava na minha área. Só que hoje a minha área específica é refrigeração e climatização, né? Sim, hoje, né? Hoje. Nós vamos chegar lá na sua área. Exatamente. Mas aí você ficou 10 anos trabalhando isso na sua área. Na minha área. E você só tem o curso técnico ou você tentou faculdade também? Então, hoje eu tô fazendo faculdade, tecnólogo. Oh, que legal! Específico em refrigeração e climatização, né? Aonde? Em Curitiba. Então eu faço presencial, semipresencial. Gente, olha aí, é isso que eu falo do empreender, né? A pessoa tá aí, ó, saiu ali de Bananal do Sul, lutou, trabalhou, fez 3 cursos, 15 anos, carteira assinada, né? 10 anos de trabalho em uma empresa, né? A gente vai conhecendo um pouquinho o Zé Leandro e fazendo faculdade. Você viu que eu perguntei aonde? Porque o curso que você foi buscar, né? Pra gente já matar a curiosidade, o Zé Leandro, ele trabalha hoje, tem a JL, que é a empresa de refrigeração dele, né? Especializada em refrigeração e automação. Continua na área dele, né? E buscando ainda conhecimento. Isso, eu acho que isso é assim muito, muito importante, né? E a faculdade é à distância e presencial? Exatamente. E como é que você faz presencial lá? Então... Conta aí pra gente, que agora eu fiquei curioso. Então, quando tem as aulas práticas para fazer, eu vou, né, até Curitiba, me programo, né? Você vai até Curitiba? Vou até Curitiba, né? E aproveito para ir em alguns parceiros, né, de negócios lá também, né? Então, já destino isso para aproveitar, né, o frete, né? As coisas não é fácil não, né? Hein, Zé Leandro? Exatamente. Quer dizer que você está fazendo faculdade em Curitiba. Em Curitiba. Fala um pouquinho dessa faculdade, eu gostei de ouvir. Então, hoje a faculdade é a FAPRO, né? Que é a ETP, Escola Técnica Profissional, né? Na época também eu fiz um curso técnico também em climatização e refrigeração, na ETP também, né? Que é a FAPRO também. Em Curitiba também, fiz lá. E é uma escola muito boa em AD à distância, né? Homologada pelo CREA, nível nacional. E como te disse, aqui no estado, hoje em si, em referente a essa área de especialização, não é uma área fácil você se encontrar, né? Você encontra nas grandes metrópoles, né? São Paulo, sim, Curitiba, né? Então, foi a maneira mais confortável que eu encontrei de coincidir com o meu dia a dia, né? E com a minha coragem para ir para um negócio próprio? Coragem, igual eu te disse, eu sempre tive, né? Graças a Deus, né? De trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter meu dinheirinho, né? Mas você acredita que foi a demissão que deu esse empurrão? Também eu acredito sim, né? Também eu acredito que sim, mas eu tinha colocado na pauta, né, na época daquele ano, que eu não queria mais trabalhar de CLT, né? Sim. Porque naquele tempo, quando eu comecei a desmembrar, posso dizer assim, eu já vinha fortalecendo clientes fora do meu horário de trabalho, né? Você já vinha fazendo alguma coisa. Exatamente.
Então, quando eu saí de vez, eu já estava estabilizado, né? Eu já tinha uma clientela Mas boa. eu quero conversar um pouquinho mais sobre esse sair da empresa. Mas nós temos que dar um tempinho, nós temos que falar com o pessoal de casa, né? Que nós temos que ir para o nosso intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Não saia daí, é rapidinho, hein? Vapt-vupt. Estamos de volta com o Empreender. Hoje o nosso bate-papo com o José Leandro, especialista em refrigeração, e vai aprofundar um pouquinho mais para a gente esse universo onde ele saiu do emprego, né, que a gente estava conversando no primeiro bloco, e voltando. O Zé Leandro, o que eu perguntei um pouquinho no primeiro bloco, se na época você pediu demissão ou foi demitido? Eu fui demitido. Você foi demitido. Por que eu perguntei isso? Muitas vezes a gente está ali, né? Quem está em casa, que assiste o nosso programa, quantas pessoas estão perdendo o emprego também nesse momento, né? E muitas vezes o perder o emprego pode ser a mola propulsora para que a pessoa mude de vida, faça uma coisa melhor. E eu acho que esse foi o seu caso. Você veio se preparando, né? Então conta um pouquinho isso daí, porque muitas vezes a pessoa, quando recebe uma notícia de uma demissão, pode ser o fim do mundo para ela, né? Então queria que você contasse isso daí, que você foi se preparando, você foi fazendo os cursos. Exatamente. Antes de... Na época que o meu último patrão ele me demitiu simplesmente porque não tinha mais serviço para mim, né? Na época a empresa até ela deu falência também, e aí antes de tudo isso, eu já vinha me preparando, né, me qualificando cada vez mais, me especializando, comprando toda a parte de ferramental necessário, veículo adequado, né, para atender a demanda, né, a qual que eu queria ali permanecer. E olha que isso foi em 2019, 2020 veio uma pandemia para ajudar, né? Não, pelo contrário, né? A pandemia, pro nosso negócio, ela foi muito bom, né? Conta aí um pouquinho, tá vendo aí? Ó, nem tudo é ruim, né? Porque querendo ou não, o nosso segmento, ele trabalha paralelo, né, com a vigilância, né? Então a gente sempre, nesse meio tempo de pandemia, nós sempre recebemos várias propostas para adequar o equipamento, né, higienização, né, de ar-condicionado, né, grandes redes frigoríficas, em relação à qualidade e ambiente do ar, né, porque assim, hoje você ter um aparelho de ar-condicionado, que é um sistema simples hoje, não é o fato só de ter um ambiente climatizado, mas é relacionado à saúde e bem-estar também, porque a gente está respirando o tempo todo um ar sintético, né, podemos dizer assim. E nisso que a gente está respirando esse ar sintético, existe no equipamento fungos, ácaros, né, tipo de espécie de bactérias que pode ser transmitido também para a nossa saúde e bem-estar. Eu tenho clientes hoje que antes de conhecer a nossa empresa, né, o nosso serviço, ele vivia com um equipamento muito ruim, né? E aí ele respirava, os filhos tinham problema respiratório e tal. Foi quando a gente chegou e mostramos para ele. Fica um alerta, né? Fica um alerta, né? Fica um alerta também, porque nesse calor que nós estamos vivendo, todo mundo tem aí um ar-condicionado que sempre precisa de uma manutenção. Então, caso você tenha ar-condicionado, veja quanto tempo ele tem que ter uma higienização do seu ar-condicionado. Mas nós estamos falando de refrigeração, mas refrigeração não é só ar-condicionado, né? Exatamente. O Leandro tem uma empresa que é um leque, então a JL Service, qual é a área que ela atua? Fala um pouquinho pra gente. Hoje a JL Service Refrigeração, ela atua no sistema HVACR. Que é isso? É um sistema, né,
No inglês é Heating, Cooling, Ventilation, né? Que é ventilação, refrigeração e exaustão, né? E climatização. Então, é um leque muito grande, né? Então, o sistema HVAC. Fala a língua minha, porque, né, eu quero falar aquela língua que todo mundo entende. Câmara fria, ar-condicionado, ar central. Ar central. Exatamente. Outro dia eu procurei ar central em Linhares, não achei ninguém que me indicasse. Pois é. Né, para eu vou colocar um ar central. E é até interessante isso, Marcelo. Eu até agradeço, né, a parceria com o Giovanni aqui da SIM, porque tem muitas empresas que não conhecem a JL Service ainda. Sim, né? Nós estamos aqui tentando levar você para todo mundo. Nós somos uma empresa nova, né, nesse quesito, mas a gente tem um know-how muito bom de conhecimento técnico, né, abrangente nessas áreas. Então, hoje, nós aqui em Linhares estamos fazendo um trabalho de consolidação muito forte para que as empresas venham nos conhecer e saber que em Linhares tem uma empresa séria, responsável, que tem especialidade técnica, né? E você atua desde indústria a residência? A residência, comércio. Então tem tudo nessa automação. Tem tudo. Se eu tiver um fogão e quiser fazer um exaustor para aquele fogão, você atua nisso? Atua, a gente tem uma equipe hoje que faz parte de duto, né, de exaustão também. Então, a gente hoje, nesse ano, a gente está aperfeiçoando a criar um leque agregar, né, a parte de engenharia mais forte no nosso segmento, que é a parte de projetos, né, para me sentar um dia talvez contigo no seu estabelecimento, fazer uma adequação melhor, uma melhoria, né, te mostrar visualmente como que vai ficar. Isso no modo final. Isso aí é interessante, né? Porque Linhares, a todo momento, Linhares está chegando em indústria e está crescendo, né? Exatamente. Então a gente precisa de modelos muito variados, né, de refrigeração. Exatamente. Então vamos lá, né, para você que está em casa acompanhando, vai aparecer aqui para você o telefone da JL, né? Tem Instagram, tem rede social? Tem sim. Então nós vamos colocar tudo aqui para você de casa acompanhar, o Instagram do Leandro, né? O telefone, viu, Leandro? Para que as pessoas de casa te procurem. Então quem precisa de ar-condicionado, refrigeração, ventilação, exaustão, mais o que? A parte de chopeiras, né? Chopeiras. O que você mexe com chopeira? Eu gosto de tomar um chopezinho. O que tem? Aí, tá vendo? Então, tem mais coisa. A gente faz a manutenção em si do equipamento, né? Porque hoje para nós, como entendemos, né, o ciclo básico da refrigeração em si, hoje a gente monta qualquer tipo de equipamento, né? Então o ciclo básico ele é um só, né? A chopeira tem que ser refrigerada, então você tá ali também, né? Exatamente. É uma gama, né, de produtos. Exatamente. É um leque muito grande, né? Desde da geladeira a um sistema Trabalha grande. com geladeira também? Não, geladeira não. É mais uma... Mais a refrigeração mais pesada, né? Em si. Isso aí. Leandro, o nosso tempinho de televisão ele é curto, né? Você que é amigo do Giovanni lá, né? Fala com ele assim, Giovanni, aumenta o tempo lá do Marcelo, né? Para ver se a gente consegue ficar mais tempo com vocês aí de casa, né? Ô, meu diretor, né? Vamos lá, o Will aí, ó, todo mundo, vamos aumentar o nosso espaço, né? E o que eu vou pedir, né? Como sempre, você de casa sabe que me acompanha, qual é o conselho desse jovem rapaz? 30 anos, é bem jovem, mas tem uma vasta experiência, que desde os 15 anos ele está na estrada. Então, Leandro, vou pedir você para olhar para aquela câmera ali e falar assim, que conselho você daria para quem quer começar, quem quer trabalhar, quem quer se arriscar como você? O conselho que eu sempre digo, né, para as pessoas que eu tenho oportunidade de falar é que faça aquilo que você tem vontade de fazer, ter a oportunidade, né, de fazer naquele momento, porque, como diz um amigo meu, a oportunidade é igual um cavalo selado, né? Ele tá ali, você sobe em cima dele e segue. Caso contrário, ele vai embora e você... Vai embora e a gente fica, né? Fica para trás.
E oportunidade sempre tem todos os dias, né? Oportunidade tem sempre em todo lugar, se especializar, correr atrás, né? Porque é uma coisa eu aprendi. Eu não me preparo para receber, eu me especializo antes para aquilo que vai vir para o futuro, né? Então é isso que eu coloquei dentro de mim, né? Durante todos esses anos, inclusive eu estou estudando cada vez mais, daqui a pouco eu vou fazer outras especializações, né? Parabéns, cada vez mais para isso incentiva todo mundo. Para mim me preparar para eu estar já preparado no mercado, né? E como Linhares hoje tem crescido bastante, então eu tenho que ficar de acordo com o que ela merece, né? Para atender o público que vem chegando na nossa cidade. E eu vou encerrar o nosso programa. Eu, quando estava vindo para cá para a gente fazer a gravação, eu li uma frase muito interessante para mim, uma frase de hoje. A gente não corre atrás do sucesso, a gente não busca o sucesso. O sucesso é atraído por nós, né? Nós atraímos o sucesso quando a gente se dedica e se empenha naquilo que a gente faz, que a gente estuda, e você está mostrando isso daí. Então o sucesso não é uma coisa que você vai correr atrás do sucesso. Pode ficar tranquilo que ele vai correr atrás de você. Verdade. Né? Isso aí é muito importante. Né? É uma frase que eu vi hoje. E nosso tempinho acabando, né? Você de casa, fique aí com a nossa programação da Rede Sim, esse canal maravilhoso que atende a Linhares e região, sempre trazendo as notícias locais com muita importância e relevância. Eu acho que valorizar esse canal, cada dia que passa eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês e com a casa de vocês sempre aberta para o empreender. Até o próximo.